Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a esta Casa Legislativa. Cumprimento todos os vereadores mirins, a plateia que se faz presente e os que nos assistem pelo Facebook do Legislativo. Cumprimento também os vereadores dessa legislatura, agradecendo por esta oportunidade. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão ordinária mirim. Solicito ao senhor primeiro secretário Alexandre Gomes de Oliveira que faça a leitura da Bíblia. Provérbios, capítulo 3, versículo 1 ao 2. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Requerimento mirim, número 1, 2017, de autoria do vereador mirim Cauã de Souza dos Santos. Requerimento mirim, número 2/2017, de autoria da vereadora mirim Stephanie Gava Danielski. Requerimento mirim, número 3/2017, de autoria da vereadora mirim Manuela Daró Silveira. Requerimento mirim, número 4/2017, de autoria do vereador mirim Eric Luiz Urbano. Requerimento mirim, número 5/2017, de autoria do vereador mirim Luiz Otávio Rosso. Indicação mirim, número 3/2017, de autoria do vereador mirim Luiz Otávio Rosso. Moção mirim, número 1, de autoria do vereador mirim Alexandre Gomes de Oliveira. Terminando o expediente, passamos para o horário político. Com a palavra, o vereador mirim Leandro Guislandi da Luz, do Colégio Rogacionista, que dispõe de 3 minutos e meio. Ausente. Com a palavra, o vereador mirim Alexandre Gomes de Oliveira, da Escola Municipal José Contim Portela, que dispõe de 3 minutos e meio. Declínio. Com a palavra, o vereador mirim Lucas Mota Cardoso, do Colégio Universitário, que dispõe de 3 minutos e meio. Ausente. Com a palavra, o vereador mirim Davi Minato Magagnin, do Colégio São Bento, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde à mesa diretora e aos vereadores mirins. Queria usar esse espaço para propor aos nobres colegas vereadores mirins que, através do grupo do aplicativo de mensagens dessa Casa Legislativa, no decorrer do mês, ou seja, nos dias que antecedem as sessões, pudéssemos expor os assuntos que serão apresentados aqui com as seguintes finalidades: estudar e nos inteirar dos assuntos a ser tratados pelos membros dessa casa, alcançar maior sintonia entre os mesmos, unir forças para chamar a atenção de órgãos públicos e conseguir realizar projetos de maior importância, tornar nossa participação nessa casa mais eficiente e objetiva. Agradeço desde já e pensemos a respeito. Obrigado. Com a palavra, o vereador mirim Yuri Felisberto de Góes, da Escola Ângelo Félix Ugione, que dispõe de 3 minutos e meio. Ausente. Com a palavra, a vereadora mirim Manuela Daró Silveira, da Escola Municipal Augusto Pavei, que dispõe de 3 minutos e meio.
Declínio. Com a palavra, o vereador mirim Cauã de Souza dos Santos, da Escola Estadual Joaquim Ramos, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde ao presidente, boa tarde a toda a mesa, boa tarde aos demais que nos assistem. Hoje, nesse horário, eu quero falar sobre uma coisa que acontece na comunidade Anitta Garibaldi e junto com o bairro São Luís, que algumas casas de lá não têm a posse da escritura. E que isso é uma coisa que a comunidade precisaria muito, porque valorizaria mais o que eles têm, no caso, os terrenos, as casas que tem lá, valorizaria muito mais a propriedade deles. E também que, assim como eu na próxima sessão, e aos demais vereadores que verão isso, pudessem dar essa atenção a esse bairro que é meio, digamos que esquecido pelos vereadores e pelas demais pessoas. Era isso que eu queria falar hoje. Obrigado. Com a palavra, o vereador mirim Davi Spiller Comim, do Colégio Marista, que dispõe de 3 minutos e meio. Declínio. Passo a palavra ao vice-presidente vereador mirim Davi Spiller Comim para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, o vereador mirim Eric Luiz da Rosa Urbano, do Colégio Satic, que dispõe de 3 minutos e meio. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a todos os demais vereadores e eu queria parabenizar as professoras de Sara, que elas estão apoiando e a escrita em braille, dando, como eu posso dizer, dando mais apoio aos deficientes visuais, ajudando eles nisso, e elas estão trabalhando nisso. Então, eu queria, primeiramente, parabenizar. E depois eu queria falar sobre um assunto que está sendo muito repercutido nessas últimas semanas, que é o aumento da passagem de ônibus e o aumento da gasolina. Assim, o aumento da passagem de ônibus. Um funcionário que vai de ônibus todo mês, né? Ele gasta cerca de R$200. Então, com mais conta de luz, tudo, não tem o que sobra para ele. E assim, não tem como a passagem de ônibus estar baixa e a gasolina está alta, porque, né, o ônibus precisa de gasolina também. E o aumento da gasolina. Para um país que o petróleo é produzido no nosso próprio país, outros países usufruem do nosso petróleo. O nosso petróleo está sendo usado nos Estados Unidos e nos demais países. Como que nós, que estamos vivendo nesse país onde é produzido petróleo, estamos pagando mais pela gasolina, onde outros países que estão usando o nosso petróleo, lá é mais barato que aqui? Isso é um descaso com a população. Muito obrigada. Devolvo a palavra ao presidente Eric Luiz da Rosa Urbano para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, o vereador mirim João Pedro Pilco Trevisan, do Colégio São Bento, que dispõe de 3 minutos e meio. Declínio. Com a palavra, o vereador mirim Leonardo Fernandes dos Santos, da Escola
Estadual Irmã Edviges, que dispõe de 3 minutos e meio. Ausente. Com a palavra, o vereador mirim Luiz Otávio, da Escola Estadual João D'Agostinho, que dispõe de 3 minutos e meio. Ausente. Com a palavra, o vereador mirim Pedro Lucas Barbosa de Oliveira, do Colégio Nesc, que dispõe de 3 minutos e meio. Boa tarde a todos que estão presentes nessa sessão aqui de hoje. Hoje eu vou falar um pouco Hoje eu não vou falar da minha proposta, do que eu iria falar. Hoje eu vou atender um pouco de uma pessoa que estiveram conversando comigo hoje de manhã sobre a segurança do terminal no horário que o estudante sai para ir embora. O que eles falaram para mim? Eu estava lá estudando e eles começaram a comentar comigo sobre a segurança dos ônibus. Aí eu perguntei para eles o que houve. Eles falaram que assim, que na hora que os estudantes vão para o terminal fica muito cheio, com vários estudantes de outras escolas. E enquanto alguns estudantes vão pegando ônibus, acaba acontecendo o assalto como assim, não dá para perceber. E nessa hora não tem segurança, não tem nenhuma polícia militar para poder se comunicar. E também, na catraca, principalmente quando a gente vai passar a carteirinha, já tem algumas pessoas que já estão ali meio olhando para a pessoa, né? Já prepararam para poder assaltar. Semana passada, uma pessoa da minha sala já foi assaltada. Ele passou da catraca, levaram o celular dele e levaram a mochila dele. E ele queria comentar com alguém da CTU ou da STC, eles não podiam fazer nada, porque as coisas dele foram levadas. E ele também queria comunicar com o pessoal da segurança, não estavam lá também. Então, o que aconteceu? Nada, porque as coisas dele foram levadas. Então, eu queria que voltasse a ter segurança em todos os terminais de novo, porque não dá para ficar sem segurança nos terminais, porque todo dia acontece uma coisa diferente, que acaba não podendo, a pessoa não pode comunicar com ninguém. E é isso. Obrigado a todos que deram atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Stephanie Gava Danielski, da Escola Estadual Humberto de Campos, que dispõe de 3 minutos e meio. Declínio. Com a palavra, a vereadora mirim Caroline de Toné Moreira, da Escola Municipal Casemiro Stachurski, que dispõe de 3 minutos e meio. Ausente. Com a palavra, a vereadora mirim Juliane de Águida Ugione, da Escola Municipal Professora Maria de Lourdes Carneiro, que dispõe de 3 minutos e meio. Ausente. Terminando o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao vereador mirim Alexandre Gomes de Oliveira a leitura das matérias. Requerimento mirim número 1/2017, de autoria do vereador mirim Cauã de Souza dos Santos. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa se há projeto para pavimentação da Rua Pinheiro Machado, localizado no loteamento Anita Garibaldi, bairro São Luís. Em caso afirmativo, informar o prazo para o início e término da respectiva obra. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, o vereador mirim Cauã de Souza dos Santos. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa tarde a todos. Senhor presidente, trago nesta sessão esse requerimento solicitando a pavimentação da Rua Pinheiro Machado, no loteamento Anita Garibaldi. Eu moro nessa rua. Nós sofremos há muitos anos com a falta de pavimentação.
Esta rua é rota de 2 linhas de ônibus e tem o grande fluxo de carros e ônibus, que no caso isso prejudica os moradores, os pedestres, por causa da lama que se forma nos dias de chuva e o pó que levanta nos dias quentes. Nós, moradores, já reivindicamos isso muitas vezes nos últimos anos. Nosso bairro não possui nenhuma rua pavimentada, tem um grande número de habitantes para um pequeno bairro, e algumas ruas do nosso bairro, incluindo a Rua Pinheiro Machado e a Rua Ludovico Mário Mangili, que são as ruas que têm intenso tráfego e passam 2 linhas de transporte coletivo, seriam contempladas pelo projeto de governo Pave Total, lançado há alguns anos atrás. Os moradores, então, se alegraram pela esperada pavimentação que esse programa faria, pois a prefeitura daria os materiais e a mão de obra seria por conta dos moradores. Esse era o projeto do Pave Total, que passaria pelo loteamento Anita Garibaldi e bairro São Luís, se não fosse esse projeto ser interrompido. Nosso bairro ficou, mais uma vez, com as ruas de chão batido, que nos incomodam há muito tempo. Por isso, peço aos colegas vereadores mirins que aprovem este requerimento e peço ao prefeito municipal que finalmente atenda a essa nossa reivindicação. Muito obrigada. O requerimento está em discussão. Se ninguém se manifestar, não havendo quem queira discutir o requerimento, está em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Para a Secretaria, para as providências. Requerimento número 2/2017, de autoria da vereadora mirim Stephanie Gava Danielski. Envio do expediente ao Superintendente Regional Sul do DEINFRA, Lourival Pizzolo, solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa se existe estudo para a instalação de defesas metálicas ao longo da SC 108, sentido Criciúma, Cocal do Sul, de fronte à Mecânica Auto Engine, bairro Mina Brasil. O requerimento está em discussão. Com a palavra, a autora do requerimento, a vereadora mirim Stephanie Gava Danielski. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa tarde à mesa diretora, a todos que estão nos assistindo e aos que estão presentes. O guarda de rei é necessário justamente pelo que já aconteceu, mais ou menos em 2012. Um carro caiu da SC 108 até a rua abaixo. Ninguém se feriu, por Deus. Mas muitas crianças costumam brincar nesta rua. E durante a noite passam carros na rodovia também. O guarda de rei faz falta porque a segurança nunca é demais, mas quando é de menos, acaba pondo em risco a vida de crianças, adolescentes, adultos e idosos do bairro, até porque ninguém garante que isso possa acontecer de novo ou não. Muito obrigada. O requerimento continua em discussão. Se ninguém se manifestar, não havendo quem queira discutir o requerimento, está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Para as secretarias, para as providências. Requerimento mirim número 3/2017, de autoria da vereadora mirim Manuela Darói Silveira. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa que se existe projeto para
construções de nova sala de aula e para a reforma, ampliação da cozinha da MEIF Augusto Pavei, localizada no bairro São Domingos. O requerimento está em discussão. Com a palavra, a autora do requerimento, a vereadora Mirim, Manuela Daró Silveira. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa tarde a todos. Cumprimentando o presidente Eric, estendendo meus cumprimentos aos demais componentes da mesa e companheiros da legislatura. Boa tarde aos que nos assistem aqui no plenário ou pelo Facebook. Venho solicitar, por meio do requerimento, um projeto que já apresentei na última sessão, no espaço destinatado ao horário político. A reforma e a ampliação da nossa escola Augusto Pavei, defendendo hoje 2 propriedades de todas que citei na última sessão. A primeira é a construção de uma nova sala de aula. Com o número de alunos que temos hoje frequentando a escola, para o próximo ano terá que ser desmembrado uma turma que hoje funciona no sistema de multisseriada. Isso porque no próximo ano essa sala terá excesso de alunos. Então, deverá ser desmembrada em 4º e 5º anos, em 2018. Mas se ocuparmos as 3 salas que temos, teremos que desistir do projeto mais novo, Mais Educação, que para nós alunos e nossas famílias é um projeto de muita importância. As oficinas que são desenvolvidas nos horários e contraturnos são agregando maior desenvolvimento a mim e meus colegas. Enquanto estamos no espaço escolar, não estamos nas ruas ou em outros ambientes que não fazem bem ao seu desenvolvimento como cidadãos do bem. Nossa comunidade escolar precisa de uma nova sala para continuar com o projeto novo Mais Educação em 2018 e assim proporcionar aos alunos mais conhecimento de forma lúdica, leve e prazerosa. As oficinas são ministradas com responsabilidade dentro do projeto pedagógico da escola. E nós, alunos, vamos para o Mais Educação, entendendo que quanto mais sabemos, mais nos desenvolvemos como ser humano. Por isto, essa nova sala é tão importante para a nossa comunidade escolar. A minha segunda reivindicação trata-se de ampliação da cozinha. Como sabemos, a tendência de nosso quadro de alunos é aumentar com o crescimento que está tendo nossa comunidade. Assim, torna-se inviável o desenvolvimento dos serviços em um espaço tão pequeno. A mobilidade das funcionárias é dificultada pelo pouco e apertado espaço. Junto à ampliação da cozinha, deverá ser posto um anexo para armazenamento de alimentos, para que não fique tudo no mesmo espaço. A necessidade da ampliação da cozinha é urgente, para que os funcionários tenham mais agilidade em seus serviços, já que de ótima qualidade, mesmo com algumas restrições de espaço. A educação se faz com todo o conjunto sintonizado e adequado, iniciando pela estrutura que esta seja ampla, confortável e convidativa para aprendermos com prazer. Amamos nossa escola, mas sabemos que podemos melhorar ainda mais nosso espaço. É neste espaço que estamos construindo nossa história, nossa identidade e nosso futuro. É nele que vivemos boa parte de nossas vidas. Aqui estamos formando nossa base para realizarmos nossos sonhos e nossos projetos de vida. Por este motivo, lutamos por um espaço de qualidade, pois uma estrutura humana é qualificada, comprometida e, acima de tudo, lutam por uma educação de qualidade e para cada aluno e cada aluna que entra pelo portão da Escola Augusto Pavei. Nós, alunos, nos orgulhamos de nossos professores, nossos servidores, nossos colaboradores. Por tudo isso, queremos que o nosso pedido seja ouvido com carinho e atendimento, com competência, com confiança em nossa comunidade, que com certeza valorizar imensamente a obra construída, em que em 2018 possamos receber a todos os alunos que nos procurarem e que o projeto novo Mais Educação continue em nossa escola com o mesmo sucesso que é hoje. Agradeço o espaço concedido. Muito obrigada à minha escola e todos empenhados neste projeto.
Dando uma pausa nos trabalhos, eu queria agradecer a presença dos nobres vereadores: Camila Nascimento, Júlio Colombo, Júlio Kaminski, Aldinei Potelec e Ademir Honorato. Muito obrigada. Voltando aos trabalhos, o requerimento ainda está em discussão. Não havendo quem queira discutir o requerimento, está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Para a Secretaria, para as providências. Requerimento Mirim número 4/2017, de autoria do vereador Mirim, Eric Luiz Urbano. O envio de expediente à presidente da FANCRI, solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa se há projeto visando a utilização do horto municipal por crianças e adolescentes, a fim de que, orientados e supervisionados, eles aprendam a realizar o plantio de mudas. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, o vereador Mirim Eric Luiz da Rosa Urbano. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa tarde a todos os nobres colegas vereadores mirins. Nestes 5 minutos que tenho de defesa de requerimento, queria falar sobre o horto municipal e o projeto que tenho para ele. Em meu projeto, queria que o horto municipal fosse aberto para as crianças que pudessem usufruir desse horto com o auxílio de um especialista, aprendessem a plantar. Eu fiz uma pesquisa na FANCRI e vi que eles têm um calendário voltado para o meio ambiente que começará nesse semestre, e achei muito legal. O projeto é feito para que desde cedo as crianças aprendam a ter este contato com o meio ambiente, tendo em vista que muitas moram em apartamento e não têm este contato, e muitas vezes não saem nem de casa. A presidente da FANCRI me falou que o cronograma é difícil colocar em escolas particulares, mas em municipais e estaduais é fácil, pois tem quase o mesmo cronograma. O horto municipal poderia virar um ponto turístico da cidade, onde famílias pudessem ir com os filhos e escolas com alunos. E assim, eles aprenderiam a ter o contato com o meio ambiente. Muito obrigada. O requerimento continua em discussão. Se ninguém se manifestar, não havendo quem queira discutir o requerimento, está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Para a Secretaria e para as providências. Requerimento Mirim número 5/2017, de autoria do vereador Mirim Luiz Otávio Rosso. Envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informado a esta Casa Legislativa se há projeto para construção de um ginásio de esporte no bairro Quarta Linha. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Para a Secretaria e para as providências. Indicação Mirim número 3/2017, de autoria do vereador Mirim Luiz Otávio Rosso,
que o setor competente da municipalidade providencie a limpeza do terreno e a manutenção dos aparelhos da academia ao ar livre. Padre Líbero Rosso, localizado na rodovia Luiz Rosso, bairro Quarta Linha, ao lado da paróquia Santo Antônio. Tal medida se faz necessária em razão de alguns aparelhos estarem danificados, impossibilitando a prática de exercícios. Ressalta-se que a mesma solicitação já foi feita por meio da indicação número 360/2017, não sendo atendida. Moção Mirim número 1/2017, de autoria do vereador Mirim. Moção Alexandre Gomes de Oliveira. Moção de aplausos ao senhor Maurílio Cândido da Rosa pela dedicação ao bairro São Sebastião, em especial à Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental José Coutinho Portela, da qual dirigiu a APP durante 27 anos. A moção está em discussão. Com a palavra o autor da moção, o vereador Mirim Alexandre Gomes de Oliveira. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa tarde à mesa diretora, boa tarde a todos presentes. Senhor presidente, venho aqui, nessa oportunidade, pedir a aprovação da moção de aplausos para seu Timora, pelas suas ações que contribuíram e contribuem para a Escola Municipal José Coutinho Portela. Ele foi, durante 3 mandatos, presidente da Associação de Moradores do bairro São Sebastião. Seu Timora foi, durante 27 anos, presidente da APP, da minha escola. Participava de todas as atividades, cuidava da estrutura da escola, cortava a grama, limpava o pátio. Responsabilidades que às vezes nem eram dele, mas ele fazia pelo bem da comunidade e dos alunos. Muitas das conquistas da minha comunidade e da minha escola vieram de muita luta do seu Timora. Além disso, ele era um grande incentivo dos alunos. As gerações anteriores que estudaram na minha escola conheceram o seu Timora e têm ótimas recordações. A minha geração tem muito a agradecer a ele. Acho muito importante que nós, que além de sermos vereadores mirim, somos estudantes, possamos valorizar e homenagear essas pessoas que sempre ajudaram as nossas escolas e que sempre batalharam por melhorias. Por esses motivos, peço que os colegas vereadores mirim aprovem esta moção para que possamos homenagear o seu Timora, que tanto ajudou a comunidade de São Sebastião e a Escola José Coutinho Portela. Que ele venha a ser homenageado por mérito e para que venha servir como exemplo para outras pessoas, pois ele sempre contribuiu, sem esperar nada em troca. Isso é exemplo de caráter, honestidade, compromisso e cidadania. Muito obrigado. A moção continua em discussão. Não havendo quem queira discutir a moção, está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade para a Secretaria para as Providências. Terminando o grande expediente, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores mirins para a próxima, dia 5 de setembro do corrente, terça-feira, às 15 horas, nesta Casa Legislativa. Boa tarde a todos.